صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no Sahih, no capítulo onde fala sobre encurtar as orações. Encurtar as orações quando a gente está em viagem. E aqui o Imam al-Bukhari ele citou o hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ele disse: eu orei com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Mina duas rak'ah. Duas rak'ah, ele quis dizer que a oração do Dhuhr, que são 4, e a oração do Asr, que são 4, e do Isha, que são 4, que ele rezou atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas 3 orações que são de 4 rak'ahs, rezou elas de 2 em 2. Então encurtou essas 3 orações. E como nós já tínhamos falado que o Maghrib continua 3 e o Fajr continua 2, só que as orações de 4, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encurtou elas na viagem. E aqui ele está dizendo que em Mina, na peregrinação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezou essas 3 orações que são de 4 rak'ah, rezou elas de 2 e 2. E ele disse, Abdullah ibn Umar, e com Abu Bakr e Umar. Abu Bakr e Umar também, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veio o Khalifa Abu Bakr. E o Khalifa, ele que é o imam da peregrinação do Hajj, onde as pessoas vão atrás dele, e ele que faz as orações como imam. Então Abu Bakr ele rezou também o Dhuhr, o Asr, o Isha, 2 e 2. E ele disse, o Umar também, depois da morte do Abu Bakr, o Umar se tornou o Khalifa, e ele que levava os peregrinos, e ele rezava em Mina também 2 e 2. E ele disse, e no início do governo de Uthman, radiyallahu anhu, o terceiro Khalifa, também Abdullah ibn Umar, ele disse que eu também rezava atrás dele o Dhuhr 2, o Asr 2 e o Isha 2, isso em Mina. E ele disse, e depois o Uthman a rezou completa, começou a rezar as orações de 4 em 4, de rak'ah, ele rezou elas 4 e não encurtava mais. Abdullah ibn Umar ele está querendo nos informar aqui a oração em Mina, na peregrinação, como é que ele praticava. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr e Umar, eles encurtavam as orações em viagem, e essa viagem que seria para o Hajj, para a peregrinação. E que Uthman, uma parte do governo dele, ele encurtava, e a outra parte do governo dele, ele não encurtava. Os ulama, eles disseram qual o motivo que o Uthman, no final do governo dele, ele não encurtava as orações. Eles disseram que o governo islâmico se expandiu bastante, e as pessoas que vinham de longe e aprenderam o Islã, e aprenderam que as orações são 5 orações, e que o Dhuhr é 4, o Asr é 4, o Isha é 4, chegando no Hajj para rezar e atrás do Uthman 2 e 2, eles irão imaginar que a oração é 2 e não 4. E eles não iriam, talvez, entender, ou a maioria deles não teria acesso ao Uthman, ou a perguntar para alguém por que está sendo orada 2 vezes, 2 rak'ah. Então Uthman, ele, para simplificar para essas pessoas que vieram de longe e que aprenderam o Islã recentes, que a oração onde eles estão, no local onde eles moram, é 4 e não 2, para que as pessoas não retornem aos seus países e pensarem que o Dhuhr é 2 e o Asr é 2 e o Isha é 2. Então por isso que o Uthman ele completou as orações em Mina, e para mostrar que nós podemos rezar dessa forma e dessa forma também. E outros disseram que não, Uthman ele se casou novamente em Meca. Então em Meca ele tinha uma outra família. Então quando ele chegou em Meca, e que seria em Mina, ele não encurtou a oração, porque a pessoa quando viaja para um local onde ele tem a família ou outra família, ele não encurta a oração ao chegar nessa cidade. Mas em geral nós iremos ver depois os hadith dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eles diziam ao verem que o Uthman encurtou a oração, se o Uthman realmente ele encurtou sem motivo, porque nós citamos aqui os motivos que os ulama citaram, e talvez não tenha motivo. Então se não tiver motivo, os ulama ou os sahaba eles iriam confirmar que
o certo é a pessoa orar na viagem duas e não 4. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.